Então vamos lá, vamos falar de um assunto que, olha, todo mundo sente, mas que a gente entende de um jeito quase sempre errado: a preguiça. Essa análise vai mexer com umas ideias bem profundas sobre força de vontade, sobre produtividade e vai usar a ciência para mostrar uma verdade que pode ser bem libertadora. Sabe aquela vozinha na cabeça? Pois é, essa frase aí é familiar, né? É aquele crítico interno que não dá trégua, que aparece toda vez que a gente adia alguma coisa importante ou simplesmente não consegue nem começar. É um peso, uma culpa que a nossa cultura ensinou a gente a carregar como se fosse um defeito de fábrica nosso. Mas e se tudo isso for um baita mal-entendido? E se esse conceito de preguiça, como uma falha de caráter, uma fraqueza moral, for, na verdade, um mito? Essa é a ideia central, quase radical, que a neurociência e a psicologia estão começando a confirmar. E é por aqui que a gente começa. Vamos desmontar essa ideia, essa mentira cultural da preguiça. Vamos entender por que taxar alguém ou a si mesmo de preguiçoso é, na real, desistir de entender o que está de fato acontecendo por baixo dos panos. E a grande virada de chave é esta aqui, ó, a inércia, a falta de ação não é uma prova de que tem algo errado com o nosso caráter. É um sinal de fumaça. É o nosso cérebro, nosso corpo, tentando desesperadamente comunicar alguma coisa importante. Pode ser um obstáculo invisível, um cansaço extremo ou uma necessidade básica que está sendo ignorada. Beleza, mas e aí? O que de fato acontece dentro da nossa cabeça para a gente se sentir assim? Agora a gente vai mergulhar nos mecanismos do cérebro que explicam por que às vezes a gente simplesmente trava. E o spoiler é, não tem nada a ver com falta de força de vontade. Olha só, o primeiro personagem dessa história é a dopamina, só que não do jeito que a maioria pensa. Ela não é a molécula do prazer, mas sim da antecipação da recompensa. É o que dá aquele gás, aquela vontade de ir atrás de algo. E o ponto crucial é que o cérebro faz um cálculo de custo-benefício. Se o esforço para fazer algo parece muito maior que a recompensa lá na frente, ele simplesmente economiza dopamina. E sem combustível, o carro não anda. Isso nos leva para um conceito muito legal chamado energia de ativação. Pensa que é o empurrão inicial que a gente precisa para começar qualquer coisa. Escrever uma tese? Nossa, a energia de ativação é gigantesca. Agora, rolar o feed do Instagram é quase zero. O cérebro, que é super eficiente em gerenciar energia, vai sempre tender para o caminho mais fácil. Não é fraqueza, gente, é pura economia neural. Aí entra em cena o nosso córtex pré-frontal. Ele é tipo o presidente do cérebro, a parte que planeja, toma decisões, controla impulsos. O problema? Ele funciona com uma bateria, e essa bateria acaba. Estresse, ter que decidir 1000 coisinhas o dia todo, engolir emoções, tudo isso vai drenando a energia dele. Chega uma hora que a força de vontade não some, a bateria do CEO simplesmente acaba. É cansaço de verdade. E para fechar esse trio, temos a amígdala, que é tipo o nosso sistema de alarme. E o detalhe é que ela não sabe diferenciar muito bem uma ameaça real, física, de uma ameaça psicológica. Então, o medo de falhar num projeto, o medo de ser julgado, de passar vergonha, tudo isso dispara o mesmo alarme de perigo. E qual a reação natural ao perigo? Evitar, fugir. A procrastinação, muitas vezes, é só o nosso cérebro tentando nos proteger de uma dor que ele acha que é real. Certo, entendemos a teoria, né? Mas como é que isso aparece no dia a dia? Vamos ver agora algumas das caras que essa tal inação assume. Aposto que algumas delas vão ser bem familiares. A primeira é um clássico, a paralisia do perfeccionista. Aquela pessoa que pesquisa tudo, planeja nos mínimos detalhes, compra o melhor material, mas na hora do vamos ver, não começa. Por fora parece preguiça, mas por dentro é um pânico gigantesco. A inação aqui funciona como uma defesa. Se eu nunca começar, eu nunca vou ter que encarar a possibilidade de não ser perfeito. Outra situação bem comum é o colapso pós-máscara. A pessoa é super produtiva, sociável, resolve tudo no trabalho, mas aí chega em casa e desaba. Não consegue fazer nem o básico. Isso é muito comum em pessoas neurodivergentes que gastam uma energia cognitiva absurda para mascarar, para se encaixar. Aquele estado de inércia em casa não é preguiça. É o cérebro entrando em modo de recuperação de emergência. E essa cena, hein? Ficar até tarde da noite rolando o celular, vendo série, mesmo sabendo que o dia seguinte vai ser difícil? Muitas vezes, isso não é só autossabotagem. É quase um ato de rebeldia. Para muitas pessoas, é o único momento do dia em que sentem que têm algum controle sobre o próprio tempo. Uma tentativa de recuperar um pouco de autonomia. E aqui, a gente entra num ponto muito sério. Às vezes, essa inércia paralisante é, na verdade, um sintoma físico da depressão.
A depressão pode alterar o metabolismo de energia do cérebro. A tarefa de levantar da cama pode exigir o esforço de uma maratona. Não estamos falando de escolha ou falta de vontade. É a fisiologia de um cérebro que está literalmente funcionando em outro modo. Ok, respiramos fundo, entendemos um monte de porquês, a cabeça deve estar a 1000. Mas e agora? Como é que a gente sai disso? Vamos ver algumas estratégias práticas baseadas em tudo isso que a gente viu para trabalhar a favor do nosso cérebro e não contra ele. O grande segredo aqui é um só: diminuir a tal da energia de ativação. Primeiro, quebre a tarefa em pedacinhos minúsculos, quase ridículos. Não é limpar a cozinha, é colocar um copo na pia. Segundo, seja super específico sobre qual é a próxima ação física. Não é escrever o relatório, é abrir o computador e o arquivo. E terceiro, organize o ambiente a seu favor. Deixe a roupa da academia já separada. Tire o celular do quarto. Torne a coisa certa, a coisa mais fácil a ser feita. Mas a mudança mais poderosa vem de dentro. Em vez daquela voz crítica, que tal tentar a autocompaixão? Se perguntar o que eu preciso para tornar isso mais fácil. Outra coisa é aprender a sinalizar segurança para o seu sistema nervoso, talvez como uma respiração mais calma, um alongamento. Entender que nossa energia sobe e desce, é cíclica. E muito importante, se a ineação é persistente, vale a pena investigar. Pode ter uma causa médica por trás, como deficiências de vitaminas, TDAH, hipotiroidismo. E tudo isso nos leva para a grande questão final. Depois de olhar para a biologia, para a psicologia, para as estratégias, qual é, afinal, o verdadeiro problema que a gente está enfrentando aqui? Tem essa frase de um terapeuta chamado Michael White que, olha, muda completamente o jogo. A pessoa não é preguiçosa. Ela é uma pessoa que está enfrentando o problema da inação. Percebe a diferença? Essa separação é libertadora porque tira o peso da vergonha da identidade e abre espaço para a curiosidade e, finalmente, para a solução. Então, no fim das contas, o que a gente precisa entender é o seguinte: essa narrativa da preguiça como uma falha moral não foi criada para nos ajudar. Ela serve a uma cultura que é obcecada por produtividade sem parar, que nos trata como se fôssemos máquinas. Rejeitar essa história tóxica não é arrumar uma desculpa. É o primeiro e talvez o mais importante passo para entender o que de fato está acontecendo e começar a mudar de verdade. Então fica aqui um convite, uma troca de lente. Na próxima vez que aquela voz crítica da preguiça aparecer, a proposta é tentar substituí-la por uma pergunta. Uma pergunta genuinamente curiosa e gentil. Em vez de se acusar com por que eu sou tão preguiçoso, tentar perguntar do que eu preciso neste momento. A resposta pode ser descanso, pode ser um copo d'água, pode ser ajuda. E essa resposta, seja ela qual for, é o verdadeiro ponto de partida.